Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Augusto flagrou a Marina conversando com a enfermeira e ela, a Marina, revelando para a enfermeira que estava esperando um filho do Jerônimo. Então ele foi lá, fez uma consulta com ela e depois ela disse a ele que ele não tinha nenhum problema, que era apenas um resfriado, mas que mesmo assim ela vai preparar um atestado para ele para que ele possa viajar de avião sem nenhum problema. Ele diz a ela que lhe agradece e depois ele começa a jogar com ela ali e diz que estava com muito medo de chegar ali e não encontrar ela, porque como Linhares não está na cidade, ele teve medo dela ter ido com ele. A Marina apenas responde que ela e o Jerônimo terminaram. O Augusto então pergunta a ela se é sério e por que isso aconteceu. Então a Marina responde a ele que não gostaria de falar sobre esse assunto e que nem muito menos queria entrar em detalhes e prefere encerrar logo de uma vez por todas. Então ele diz a ela que tudo bem, que não tem problemas, mas que ela e ele formavam um belo de um casal. Marina logo depois, também desconfiada e querendo saber também as coisas ali, ela pergunta a ele como que está ele e a Renata. Ele responde que está muito bem, ela fica meio desconfiada e ele reforça dizendo que ele e a Renata estão uma maravilha e que ela não precisa se preocupar. Só que a Marina diz a ele para que ele preste atenção, porque ela não queria ser um estraga-prazer, mas que ela acredita que o Jerônimo vai atrás da Renata para que eles possam voltar. O Augusto diz que ele pode até tentar, mas que ele não vai conseguir nada e pode garantir que finalmente a Renata vai ficar com ele. Só que ó pra aí, o Augusto todo iludido, acreditando mesmo que a Renata vai ficar com ele. A Renata, logo depois de ter tido uma grande noite de amor ali com o Jerônimo, agora eles estão só aos beijos e o telefone dela toca. O Jerônimo não quer nem deixar ela atender esse telefone, mas ela diz que precisa atender porque pode ser que as pessoas estejam preocupadas com ela. Então quando ela pega o telefone, ela atende e diz: "Oi, Adriana". A Adriana pergunta a ela como é que ela está, se está tudo bem, porque ela não foi dormir em casa e que o pai dela disse também que ela não foi dormir na casa da Regina. A Adriana continua dizendo que imaginou que ela fosse dormir na casa da Regina e pergunta o que é que houve porque ela não está entendendo mais nada. A Renata então muito feliz ali com o Jerônimo dando uns tequinhos nela e ela diz para que ela não se preocupe porque está tudo bem e que a vida dela mudou por completo novamente e deu um giro de 180 graus. A Adriana fica mais perdida do que segue em tiroteio ali e pergunta a ela como assim e o que foi que aconteceu. A Renata diz a ela que ela não se preocupe, que assim que ela chegar no escritório vai explicar tudo para ela, mas que agora ela não pode falar e diz a ela que se qualquer pessoa perguntar como que ela está, que ela diga que está tudo bem para que eles não se preocupem com ela, mas que ela jura que depois explica tudo para ela. A Adriana diz que agora ficou muito curiosa e doida para que ela chegue logo na empresa e pede para que ela, a Renata, prometa para ela que assim que ela chegar, a primeira coisa que ela vai fazer é vir ali no escritório dela para lhe contar tudo. O Jerônimo continua ali dando uns tequinhos na Renata, fazendo cosca nela, um bocado de coisa, e a Renata muito feliz. Então a Adriana percebe isso e fala que pelo tom de voz dela, ela acabou de perceber que ela está bem feliz, né? A Renata diz que está muito feliz, obrigada, e que ela fala isso para todo mundo, depois manda um beijo para ela e desliga o telefone. Logo em seguida que ela desliga o telefone, ela olha para o Jerônimo e pergunta que palhaçada é essa, e ele diz que ama ela e ela continua dizendo que também ama ele, mas que ele não pode fazer isso porque ela estava no telefone e as pessoas estavam preocupadas com ela. O Jerônimo pede a ela dizendo que não quer que ela vá, quer que ela fique, e a Renata pergunta se é verdade, ele fala que sim e ela diz que se for isso mesmo, o pessoal nunca vai saber que eles dois ainda estão em lua de mel. Ela diz que vai ter que ir de todo jeito lá para a empresa para trabalhar pelo menos um pouquinho e ele começa ali a fazer de novo carinho nela, depois pede ela que a única coisa que ele queria que ela fizesse, ela pergunta o que, e ele diz que é para que ela falasse para o Gonçalo e a Regina que eles dois estão juntos novamente. Ela fica sem palavras e ele continua dizendo que tudo o que ele queria é que ela não fosse trabalhar, mas ela diz que precisa trabalhar porque ele é um possessivo e que ela já está abusando. Já o Gonçalo, logo depois de ter pedido ali uma reunião com a Constância e o Honório, ele diz a eles que ele preferiu ter essa reunião ali porque eles precisam saber em primeira mão que a Roberta é filha da Regina. O Honório fica logo desconfiado e pergunta a Roberta como assim? O Matias se levanta e
diz que não sabe o que dizer, mas que acha muito estranho que logo a Roberta seja filha da Regina. O Matias continua falando e diz que já que ele, o Gonçalo, confirma que não é a armação ali mais da Josefina e que ele pode confirmar que ela é mesma filha da Regina, então ele não tem mais o que fazer a não ser ficar calado. O Honório diz que concorda com o Matias e a Constância diz que também concorda. O Gonçalo, um pouco sorridente ali, acreditando mesmo nessa história que é uma tremenda de uma mentira, ele diz que olha só como é as coisas, que a Roberta é filha da mulher que eu vou me casar, a mulher que eu amo. Eles ficam desconfiados enquanto o Gonçalo continua dizendo que ela, a Roberta, já está morando lá com a Regina e que a Regina quer que a Renata more com elas. Matias também fica muito desconfiado e o Gonçalo continua dizendo que a Regina não quer de forma nenhuma separar as irmãs e o Honório diz a ele que como isso será possível porque a Renata e a Roberta é como água e óleo. O Gonçalo diz que é dessa forma, mesmo sendo água e óleo, é isso que ela quer. O Matias diz a ele que então tá tudo bem, seja como ele achar melhor, e depois pergunta se há mais alguma coisa que ele queira falar, e o Gonçalo diz que não, que agradece a todos ele e acredita que já está pedindo demais. A Constância ali ainda é um pouco fraca, ela diz que não gosta da Roberta e o Honório diz que sabe muito bem disso, mas que eles vão ter que fazer um esforço para que eles possam viver em paz. Honório continua dizendo que isso é para o bem-estar da família do Gonçalo. O Gonçalo diz que ele disse muito bem e agradece ele por ele considerar toda a família. A cena logo muda e vai lá para Inês, que ainda está conversando com a Regina, e a Inês diz que como o Gonçalo e o Jerônimo, ela também teria colocado a mão no fogo, que ela era a mãe da Renata e não da Roberta. A Regina diz que é muito curioso como todo mundo acha isso, e a Inês diz que até ela mesma acredita nisso, ou ela vai querer negar agora. Só que quando a Regina vai responder aí, é quando a Roberta fica lá no canto de parede, ó pra ali, ó, curiando tudo, e a Regina diz a ela, a Inês, que não vai negar pra ela que de fato depois que ela e a Renata se conheceram, foi criado ali um vínculo muito grande entre elas duas. A Inês fica ali ouvindo e a Regina continua dizendo que agora, como ela sabe que não é um vínculo de sangue, é algo muito estranho que ela nem consegue explicar. A Inês diz a ela que tá bom, elas não precisam nem pensar nisso porque a vida recompensou ela com 2 filhas que agora vai estar ali a todo instante, algo que ela não teve a vida toda. A Regina responde a ela que sim, que fica muito feliz porque isso é uma grande bênção. A Inês diz que fica muito feliz por ela, a Regina, ter sido tão perseverante e que ela nunca deu para trás ali na sua procura. Regina fica feliz e a Inês diz que olha aí, agora ela teve a recompensa dela. A Regina diz que sim, que graças a Deus por tudo isso. De volta lá com o Honório e o Gonçalo, eles dois agora, o Honório chega com o celular e diz que esse celular aqui é da Roberta, só que ele deixa cair o celular no chão e pede desculpas, e o Gonçalo diz a ele que não se preocupe, pega o celular e diz que foi apenas um acidente. O Gonçalo, tremendo todinho ali, não consegue nem colocar o negócio no celular, e ele fala que a Roberta pensou que tinha perdido o celular, então o Honório vai lá e tenta ajudar ele a colocar, e eles vê que encaixou direitinho a bateria. O Gonçalo depois diz que de qualquer maneira ele já deu outro celular à Roberta, e o Honório diz que sim, que ela já estava precisando até de um novo. Só que uma coisa aí que vocês vão perceber que esse celular vai ser uma prova crucial contra a Roberta e também a Josefina, e o Honório diz para ele que o bom de tudo isso é que agora a Josefina não vai ter mais como se comunicar com a Roberta. O Gonçalo diz que sim, só que antes disso eles precisam encontrar a Josefina porque não quer essa mulher perto de suas filhas.